Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cris, Flávia, Ive, Ana, Well. Bom dia, Paola. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Rosa de Portugal. Bom dia. Bom dia, Elânia. Bom dia. Vamos lá, né? Gente, gostamos de fazer a live juntinho, viu? Vamos manter aqui. Pelo menos por essa semana, vamos fazer junto aqui. Olha lá, joia. Vamos seguir então, né? Vamos lá, deixa eu escrever. Escreve então, capítulo 20. Seção 2. Página 454. Isso aí, vamos lá. Fixada aí a nossa leitura de hoje. Vamos lá, vamos nos unir aqui nesse bom dia com olhos do amor e pedir para o Espírito Santo para ele trazer para nós a interpretação dele sobre o que nós vamos ler agora. Se ficar alguma dúvida, vamos lembrar que a dúvida é do nosso ego, é a resistência do nosso ego. E a gente entrega essa resistência para o Espírito Santo, para que ele desfaça essas crenças e nos lembre que esse caminho que nós escolhemos é um caminho simples, é um caminho gentil, é um caminho que nós vamos todos unidos. Vamos nos lembrar de quem nós verdadeiramente somos. O Filho de Deus, criado por Ele, com muito amor, eterno e sem pecado nenhum. O Espírito Santo só vai nos lembrar disso durante todo o nosso dia. Então, com muita honestidade e sinceridade, quando a gente não estiver sentindo paz, a gente entrega esses sentimentos não amorosos para o Espírito Santo. Reconhece que a gente está sentindo eles e pede para Ele a interpretação dele sobre aquilo que nós estamos pensando e sentindo
que está acontecendo fora da nossa mente. Vamos juntos. Vamos juntos. Então a gente parou no parágrafo 4. Como está escrito aí, estamos no capítulo 20, seção 2, página 454. Lembrando que essa semana a gente está sentindo, né, de seguir aí. Começamos com a seção 1, que é a Semana Santa, que a gente leu domingo. E seguimos com a seção 2, que é a dádiva de lírios, né, que Jesus aí aprofunda um pouco mais sobre o que ele disse, né, o que simboliza aí a Semana Santa pra gente, né. Então, a gente está no parágrafo 4. Vamos lá. Nossa, né? Eu tenho grande necessidade de lírios. Isso é Jesus falando em primeira pessoa, tá? Eu tenho grande necessidade de lírios, pois o Filho de Deus não me perdoou. E posso eu oferecer-lhe perdão quando ele me oferece espinhos? Pois aquele que oferece espinhos a quem quer que seja está contra mim. E quem pode ser íntegro sem ele? Se tu, o seu amigo por mim, de modo que eu possa ser perdoado e que possas olhar para o Filho de Deus como um ser íntegro. Mas olha primeiro para o altar na casa que tu escolheste e vê o que colocaste sobre ele para oferecer a mim. Lembrando que um parágrafo atrás aí ele falou sobre essa casa, né? Essa casa interna, nossa mente, né? No altar da nossa mente. Se forem espinhos, cujas pontas brilham friamente em uma luz vermelho sangue, o corpo é a casa que escolheste e é a separação que me ofereces. E, apesar disso, os espinhos desaparecerão. Desapareceram. Eu vou ler de novo a sentença de cima porque eu não recebi aqui. Se forem espinhos cujas pontas brilham friamente em uma luz vermelho sangue, o corpo é a casa que escolheste e é a separação que me ofereces. E, apesar disso, os espinhos desapareceram. Olha agora mais de perto para eles e verás que o teu altar já não é mais o que era. Vamos lá. Eu acho que aqui tem uma mensagem muito linda pra gente de Jesus. Não sei se todos conseguiram compreender o início desse parágrafo, onde Jesus pede para a gente perdoá-lo. Então, isso é muito diferente. Essa mensagem de Jesus é muito diferente. Ele usa, em algumas passagens no livro-texto, esse sentido, vamos dizer, de nós perdoarmos Jesus. Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque na verdade o que vai mudar é só a forma, porque Jesus aqui, nós estamos usando Jesus como um símbolo
né? De que nós precisamos perdoar os nossos irmãos por aquilo que eles nunca fizeram. Porque no fundo, em última instância, o que está acontecendo fora da nossa mente é uma projeção nossa. Então, a gente é mestre, né, aqui no mundo, o nosso ego é mestre aqui no mundo de ficar procurando culpados pela nossa infelicidade. Para crucificar. Para crucificar. Então a gente fica procurando os nossos irmãos, os nossos relacionamentos especiais, a gente fica culpando Deus. Por que Deus quis assim? E a gente culpa Jesus também. Né? Então é a mesma coisa, só muda a forma, né? Mas é por quê? Porque a gente não assume a responsabilidade de que a felicidade, a paz depende da nossa escolha. Por ela. Não depende de Jesus, não depende de Deus, não depende dos nossos irmãos, depende de nós, né? Então esse perdão que Jesus está pedindo é um perdão para a gente praticar também com tudo que acontece fora da nossa mente, né? A gente pratica esse perdão principalmente com os nossos relacionamentos especiais, né? E Jesus é um relacionamento especial para nós, né? Nós temos, né? Nós fomos criados, né? Tendo como Jesus como uma figura de que ele foi o nosso Salvador, o Jesus bíblico, o Jesus bíblico, né? Que morreu por nós todos, né? Então vamos dar um passinho para trás, né? Vamos olhar novamente para isso agora com o Espírito Santo, né? E pedir para o Espírito Santo trazer uma interpretação sobre esse perdão a Jesus, que nada mais é do que perdoar a nós mesmos por aquilo que a gente acha que a gente é e a gente não é verdadeiramente, né? A gente não é esse corpo, a gente não é esse serzinho que a gente acha que a gente é o ser com S maiúsculo, o Filho de Deus, né? Que Jesus também é esse Filho que é o de mesmo, Deus. é o mesmo, né? É o mesmo, né? Então todos nós somos esse Filho de Deus, criado por Ele, eterno, que não está preso num corpo. Então vamos lembrar de oferecer lírios para Jesus, para todos os nossos irmãos, e lembrarmos de que ninguém tem culpa, ninguém é culpado, né? E toda vez que a gente achar, né, que nós temos um irmão, nós queremos culpar alguém fora da nossa mente, Jesus, né, próprio Deus, né, pela nossa infelicidade ou pela nossa falta de paz, no fundo, nós estamos decidindo escolher o nosso ego e não estamos escolhendo o Espírito Santo. Sim. E aqui nesse próprio parágrafo, né, de uma maneira mais clara e não tão abstrata, né, porque aqui se a gente for falar, né, se aprofundar disso, a gente vai para uma abstração muito grande, né, porque nada aconteceu. Então, se nada aconteceu, nem a crucificação aconteceu. Então, ou seja, Jesus bíblico não existiu na abstração, né, em última instância, porque não tem nada fora da nossa mente. Mas para ficar mais didático aqui, é pegar esse ponto que ele traz aqui, né, ó. Eu posso oferecer-lhe perdão quando ele me oferece espinhos, né? Então, por isso que ele fala que ele tem necessidade desse perdão. Pois aquele que oferece espinhos a quem quer que seja, está contra mim, né? E quem pode ser íntegro sem ele? Então, é isso, né? A cada vez, como o Lu trouxe, aí, ó, é isso. A cada vez, como o Lu trouxe, a cada vez que eu crucifico alguém, ou me crucifico, eu estou crucificando Jesus, né? Então, é isso, né? E lembrando que o perdão verdadeiro de um curso em milagres é perdoar aquilo que nunca aconteceu, né? Dentro de toda uma metafísica, dentro de toda uma abstração. Então, tem um caminho para a gente fazer isso, né? Então, eu sinto que esse ponto aqui
né, da gente usar isso mais didático, como trazer isso para o nosso dia a dia. É isso, né? A cada irmão que, né, eu projeto, ponho a culpa, ou seja, crucifico, né? Escolho ali a crucificação como meu guia, eu tenho necessidade de perdoar. E nessa crucificação engloba todo mundo, inclusive Jesus, né? Então, às vezes fica de uma maneira mais... Então, que isso seja uma lembrança presente na nossa mente, né? Quando a gente estiver numa situação muito tentadora para crucificar, né? E lembrando que a gente pode escolher outra vez, sempre, né? E às vezes que a gente pegar, né, no pulo, assim, que acontece muito isso, a gente pegar no pulo, dar um passinho atrás, fala, não, eu não quero, porque em última instância, quem que a gente está crucificando? A nós mesmos. Nós mesmos. Porque não tem irmão, não tem Jesus, não tem ninguém fora da nossa mente, né? Então, é a nós mesmos que a gente está confirmando que a gente é equivocado, que a gente é errado, que a gente está separado, ou seja, que a gente pecou contra Deus, que a gente se separou de Deus, que é a mesma coisa. Então, é isso, basicamente, né? Para a gente poder identificar aí de uma forma didática no nosso dia, né? Como é que eu crucifico Jesus? Assim, né? E em última instância me crucifico. Acho que fica um pouquinho mais... Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que nós temos na nossa mão, nós temos o espinho e nós temos o lírio. Na outra. Né? Na outra. Então, é uma decisão nossa. Nós vamos decidir, né, o que nós queremos dar para o nosso irmão. Nós queremos perdoar o nosso irmão verdadeiramente. A gente troca o espinho pelo lírio, né? Então, isso é muito didático. A gente pode usar isso no nosso dia a dia, toda vez que a gente se sentir atacado, né? Toda vez que a gente quiser atacar o nosso irmão, e quando a gente usa o ataque aqui, a gente obviamente está falando na mente, no pensamento, é porque nós substituímos o lírio do perdão pelo espinho, né? E a gente pode decidir, né, por reverter isso, né, chamando o Espírito Santo, né, para ele desfazer na nossa mente essa crença da separação. O Jesus usa aqui uma palavra linda, que é a integridade, ser íntegro, né? Vamos lembrar que a integridade, né, é a mesma coisa que a unicidade, né? Todos nós somos íntegros, somos unos com o Pai, né? A gente não seleciona, a Patrícia vai, ou eu não, a Patrícia eu perdoo, mas aquele rapaz eu não perdoo. Não, a integridade engloba todos, então nós temos que perdoar todos os nossos irmãos, né? Independente de quem seja, né? A gente sabe que esse perdão, né, é um pouco difícil para a gente praticar, né? É um pouco, às vezes, um pouco abstrato, né? Mas não tem problema. Vamos entregando essa nossa resistência para o Espírito Santo e dizer para ele que a gente quer aprender. Espírito Santo, me ensina como praticar o perdão. É isso. Né? Principalmente para os meus irmãos, né, que eu ainda acho, né, que eu não consigo praticar esse perdão. Então, o Espírito Santo vai trazer para a gente uma experiência, ou vai nos ensinar como praticar o perdão para todo mundo, para a gente não ser seletivo e a gente ser íntegro, vamos se dizer, né, e englobar todos os nossos irmãos no nosso perdão verdadeiro. Isso. Lembrando que toda vez, né, que fala sobre perdão, a mente vai logo, né, pro perdão aqui do mundo, né? E eu gosto sempre de reforçar aqui na minha mente, né, que o perdão não é sobre eu perdoar o Luciano, mas é sobre eu perdoar a percepção equivocada que eu tenho sobre o Luciano, sobre o que parece que ele fez ou deixou de fazer. Então, por isso que esse perdão, o Luciano, ele só mostra o conteúdo da minha mente, né?
Então, por isso que parece que eu perdoo o Luciano, né? Mas na verdade, não. Eu perdoo as minhas próprias percepções, as minhas próprias certezas, os meus pedidos inconscientes, equivocados que eu faço para ele. E ele só responde a um pedido meu. Né? Tem uma seção no livro Responsabilidade pelo que se vê, que Jesus deixa muito claro isso. Né? Tudo acontece ao nosso próprio pedido. Inconscientemente, mas é. Então, né, só para dar um pitaco aí pra gente, né, não ir pra aquele perdão, né? Ai, Luciano, bonitinho, eu te perdoo, porque eu sou espiritualizada. Não. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Sou eu? Pode ser você. Ainda olhas... olha que legal aqui. Jesus sabe que a gente ainda olhas com os olhos do corpo e eles não podem ver senão espinhos. Ele sabe, né, que o que a gente vê é só espinho mesmo, né? No entanto, pediste e recebeste um outro modo de ver. Aqueles que aceitam o propósito do Espírito Santo como o seu próprio, compartilham também a sua visão. Nossa, gente, eu vou repetir aqui. Ainda olhas com os olhos do corpo e eles não podem ver senão espinhos. No entanto, pediste e recebeste um outro modo de ver. Aqueles que aceitam o propósito do Espírito Santo como o seu próprio, compartilham também a sua visão, a visão do Espírito Santo. E o que permite ao Espírito Santo ver o seu propósito brilhar a partir de cada altar, agora é teu, tanto quanto seu. Ele, o Espírito Santo, não vê estranhos, só amigos muito amados e amorosos. Ele não vê espinhos no Espírito Santo, apenas lírios resplandecendo na aura gentil da paz que brilha sobre tudo o que ele contempla e ama. Essa é a visão do Espírito Santo. Nossa, meu Deus. Que parágrafo lindo. Uau. Que lindo. Tem uma oração sincera aqui para reforçar a gente esse nosso propósito. Meu Deus. E entregar toda essa nossa pequena visão cheia de espinhos. Nossa. Eu quero, Espírito Santo, ver como você vê. Eu quero cada vez mais unir o meu propósito com o seu propósito com o meu. Tenho um pedido sincero para só ver lírios. Em tudo, em todos, mas na verdade, em mim mesmo. E vamos juntos nessa oração que eu sei que é de todos. Eu já tô cansada de ver erro,
cansada. E abra um espaço aqui. Vamos juntos abrir um espaço na nossa mente e deixar que a verdade entrar, o Espírito Santo entrar e permitir que ele faça essa troca. De espinhos por lírios. E para isso eu só preciso estar atenta aos meus pensamentos, àquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou decidindo a cada instante, aquilo que eu estou decidindo experimentar na minha mente. Lembrando que a cada instante eu posso escolher de novo. Eu posso estabelecer minha meta de novo e colocar a paz de Deus em primeiro lugar. Colocar os lírios em primeiro lugar. Colocar a felicidade perfeita em primeiro lugar. Colocar o amor com A maiúsculo em primeiro lugar. Porque é tudo a mesma coisa. É isso. A Ana colocou aqui: ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. Que lindo. Isso, Ana, que lindo. Essa é a nossa oração, Ana. Isso, obrigado por trazer isso, para reforçar isso na nossa mente. Obrigado, Ana. Uau, nossa, esse parágrafo é muito lindo. Acho que até vale um post, né, sobre esse. Ele não vê estranho, só amigos, nossa, muito gente, amados e amorosos. Eu sinto, eu não sei se eu já contei aqui aquela experiência que eu tive no show que eu fui. Bom, não sei, mas eu vou contar. E toda vez que eu vejo isso, porque não é só nesse momento aqui que ele fala sobre que não há, tem uma parte que ele fala não há estranhos, né? Vou contar bem resumidamente. Você sente da gente ler isso aqui? Não? Pode ser, não. Eu, um tempo atrás aí, acho que foi ano passado, tinha um show aqui na minha cidade, no clube, e o Lu não tava, o Lu tava viajando. E aí eu senti vontade de ir nesse show. Aí liguei pro Lu, ele conseguiu lá um ingresso pra mim, e eu fui. Só que antes de eu ir, eu tava com umas questões, assim, de roupa, enfim, ideias, nossa, né, vou sozinha no clube. Sabe aqueles pensamentos que passam, né? O que vão pensar? Ai, tô gorda. Ai, gente, aquele blá, blá, blá que todo mundo sabe aqui, né? E tudo pra me impedir de ser feliz agora, né? É porque esses pensamentos só servem pra isso, pra tirar a paz, né? Trocar. E eu olhando, né, para todos aqueles pensamentos, assim, e fazendo o que eu tinha que fazer, e eu vou, sabe? E, obviamente, assim, né, não acreditando nesses pensamentos, mas olhando, né, só assistindo, beleza. E foi muito engraçado, assim, porque aí eu cheguei lá no clube e a mesa que eu ia ficar era do outro lado que eu cheguei. E o clube tava lotado, imaginem assim, um lugar lotado de mesa com gente. E eu tinha que atravessar esse salão. Esse salão, né?
Então aí a mocinha, a hora que ela me mostrou, gente, a hora que eu olhei, aquele tanto de gente, e aí vieram todos aqueles pensamentos que estavam vindo enquanto eu me trocava, eu olhei e falei, Jesus, eu escolho ir com você. E aí eu fechei assim meus olhos por 2 segundos. Gente, me veio em alto e em bom som. Não tem nada fora da sua mente. Gente, foi a primeira vez que eu experimentei isso, assim, experimentado. Eu atravessei esse salão me vendo em todas as pessoas. Não tinha nada fora, não tinha ninguém, só tinha Patrícia. Sabe? E foi uma experiência assim tão linda, que eu não sei falar assim, que é difícil, né? Traduzir. E me veio essa exata sensação, não há estranhos, não há estranhos. Então, é uma desistência, sabe? De tudo que você tem certeza, que você pensa sobre você, sobre os outros, sobre, sabe? E foi literalmente um atravessar, gente, porque foi tão simbólico, porque foi na transversal mesmo, assim, sabe? O meu caminho, assim. Nossa, sabe que é você até olhar para as pessoas e não ver outra coisa a não ser você, sabe? Sobre as suas ideias, assim, ó, e essas ideias sendo mudadas. Gente, foi muito lindo. Assim, foi uma experiência mesmo. E eu tinha uma oração muito sincera, né? Porque a gente sempre fala, não há nada fora da sua mente, não há nada fora da sua mente, né? E eu ficava, Jesus, eu quero muito experimentar isso. Que esse raio de que não há nada fora da minha mente. Foi respondida. Sabe, respondida experimentando, porque é só essa maneira mesmo que a gente vai compreender. Quando a gente pede, né, por uma experiência. Que é isso, né? Então, por isso que eu sempre falo, que reforço para todo mundo, né? Não entendo o que é projeção. Beleza, Jesus, o que é projeção? Eu quero experimentar. Me mostra. Ele já me mostrou uma vez lá no início, com meu óculos. Uma experiência simples, boba, mas ele me mostrou o que era. E eu vi o que era. Sabe? Então, é isso. Então, Jesus, me mostra que não há estranhos. Eu quero experimentar isso. Que não há estranhos. Como é que é experimentar isso? O que eu vou ver? Sabe? Por isso que essa conversa íntima com ele é tão importante. É tão importante. O livro, ele dá um alicerce, né? Ele dá uma direção. Só que a prática é com ele. Se a gente tem um sim para praticar, é com o professor interno, é com o Espírito Santo, é com Jesus. Né? É esse relacionamento com ele. Me explica que eu quero experimentar. É isso. Muito bom, né? É isso. É muito legal aqui nesse parágrafo que a Paty leu, né, de que até então nós não sabíamos que a gente podia fazer uma nova escolha. Né? Então, quando Jesus inicia aqui, dizendo, ainda olhas com os olhos do corpo e eles não podem ver senão espinhos, né? É a nossa identificação total com o nosso ego. Né? E essa identificação total com o nosso ego é uma visão limitada, né? É uma visão baseada nas nossas crenças,
né? Então a gente não tem a visão ampla que o Espírito Santo tem, né? Por isso que a gente tem que pedir ajuda, né? Ó, o Espírito Santo vem aqui, né? Vem, me lembra. Não, eu vou aí. Eu vou aí. Me lembra de eu ir até você, né? Fora desse sonho. Me tira desse sonho, né? Me leva para fora desse sonho. Para eu poder sonho, ver isso com os teus olhos, né? Para eu poder ver me leva para cima do campo de batalhas, né? Porque eu tô com a minha visão muito limitada, eu não consigo ver aqui a não ser espinhos, e eu quero ver lírios. Porque não é me leva daqui, me tira daqui, socorro, não. Me leva aí para eu poder ver com os seus olhos isso aqui que está acontecendo verdadeiramente. Porque é isso, né? E a gente pode usar esse me leva também pela troca da nossa mente, né? Sair da nossa mente insana do ego para nossa mente sã com o Espírito Santo. É a mesma coisa, é só uma maneira de falar. É isso, galera. Então, acho que vamos deixar o próximo parágrafo para amanhã. Isso. Então, obrigado por vocês estarem juntos aqui, né, por mais esse Despertando com Olhos do Amor. E vamos juntos. Vamos juntos. Um lindo dia para todos. Né? E vamos seguindo. Beijo, amores. Beijo, Fiquem até com amanhã. Deus. Tchau.